Existem estradas onde o perigo se esconde em curvas fechadas, em quedas de penhascos ou em criaturas à espreita no escuro. Mas e quando o próprio caminho é a armadilha? Motoristas somem, caminhoneiros param e nunca mais seguem viagem. Sempre na mesma rota, sempre no mesmo ponto, quilômetro 87. Um local que não aparece no GPS, onde o tempo parece escorrer pelas rachaduras do asfalto e onde aqueles que entram não saem pela mesma estrada. Um jornalista tentou entender o que estava acontecendo. Quis ir a fundo, quis a verdade. Ele conseguiu, mas não voltou para contar. Roberto Ramos é um jornalista investigativo, conhecido por cobrir casos de desaparecimentos inexplicáveis e crimes sem solução. Após meses analisando relatórios da Polícia Rodoviária, boletins de ocorrência e entrevista com familiares das vítimas, ele encontrou uma coincidência perturbadora. Todos os desaparecidos fizeram sua última parada na mesma rota, sempre entre as 2 e as 4 da madrugada, e sempre na altura do quilômetro 87. Curioso com a ausência de registros oficiais sobre o local, Roberto resolve se infiltrar como caminhoneiro para investigar. Ele aluga um caminhão antigo, disfarça-se e parte com uma câmera escondida no painel, gravador de voz ativado e o celular com rastreamento ligado para um amigo de confiança. À medida que avança pela rodovia, ele percebe algo estranho. O sinal de GPS começa a falhar. Primeiro, pequenos atrasos, depois total congelamento. Os postes de luz vão se tornando mais distantes uns dos outros. A estrada fica mais estreita, mais deserta. Os caminhões que cruzam seu caminho não têm placas visíveis e nenhum motorista acena de volta. Perto das 2 da manhã, o rádio do caminhão começa a chiar sozinho e mudar de estação. Vozes surgem misturadas à estática, falando palavras desconexas. Você já passou, mas ainda está chegando. Roberto desliga o rádio, ri, nervoso, mas logo à frente ele vê uma placa amassada e enferrujada, e quase encoberta por areia e mato. Parada de caminhoneiros, quilômetro 87. Ele engole seco, a parada realmente existe. Estaciona o caminhão. Luzes fracas iluminam um posto antigo, com bombas de combustível cobertas de poeira, uma lanchonete com uma placa apagada e um banheiro químico quase caindo aos pedaços. Ao lado, um único caminhão estacionado, velho, com a porta do motorista entreaberta, mas ninguém por perto. Roberto sai, com a câmera acoplada ao corpo, caminha até a lanchonete e empurra a porta. Um sino toca. Lá dentro, apenas um homem, alto, magro, olhos fundos e rosto pálido. O uniforme que veste está desgastado. O crachá diz apenas João desde 1981. O homem olha para Roberto com um ar cansado, sem surpresa, como se já soubesse quem ele era. Sem dizer uma palavra, serve um café e coloca sobre o balcão. Só serve esse, moço, diz com uma voz rouca, sem encarar diretamente. Roberto pergunta se aquele lugar ainda funciona, se outras pessoas param ali. O homem responde apenas com um sorriso amarelo e enigmático. Esse lugar não escolhe quem para, senhor. Ele só aceita. Roberto tenta puxar mais conversa, mas a atmosfera é pesada. O relógio na parede gira devagar, como se ali o tempo passasse de forma diferente. Ele termina o café, volta ao caminhão e o caminhão não liga. Ele gira a chave de novo e nada. Sai e abre o capô, mas não encontra nada de errado. Quando fecha o capô, o outro caminhão não está mais lá. Roberto olha para a estrada, silêncio absoluto. Somente o barulho do vento. Roberto está parado ao lado do caminhão. O motor continua morto. O celular não tem sinal. O rádio do veículo emite apenas estática. Ele decide voltar à lanchonete, mas ela agora está completamente apagada. Não há luz lá dentro, nem sinal do homem que o atendeu. A porta antes aberta agora está trancada com corrente e cadeado. Roberto bate. Ninguém responde. Olha ao redor. Tudo parece mais escuro, mais abafado.
como se a própria noite tivesse engolido aquele lugar. No banheiro da parada, a porta está entreaberta. Lá dentro há uma parede coberta por fotos amareladas, todas de pessoas, caminhoneiros, famílias, jovens viajantes, paradas na frente do posto ou dentro da lanchonete. Mas há algo em comum em todas. Todos os rostos estão riscados ou com os olhos queimados. Entre as fotos, Roberto encontra uma de si mesmo, tirada naquela mesma noite. Ele está do lado do caminhão, segurando uma xícara de café. Mas quem tirou essa foto? Assustado, ele se afasta e nota que o chão está manchado. Rastros de pneus, mas também há algo mais. Marcas de arrasto humano, que vão da direção dos banheiros até o lado oposto da parada, onde há uma velha oficina com portas metálicas semi-abertas. Roberto segue as marcas. Chegando à oficina, encontra no interior lanternas penduradas no teto balançando lentamente, como se alguém tivesse acabado de passar. Lá dentro, ferramentas cobertas por ferrugem e um caderno de registro deixado sobre o balcão. Ele começou a folhear. São anotações breves, frias, sempre com o mesmo padrão. 1 de fevereiro de 2001, 2 horas e 37. Não reagiu. 14 de março de 2012, 3 e 1. Implorou, silêncio mantido. 25 de abril de 2023, 2 horas e 59. Resistiu, lembrar de apagar gravações. A última página está em branco, mas aos poucos palavras começam a surgir sozinhas, como se alguém estivesse escrevendo com tinta invisível. 7 de abril de 2025, 2 horas e 43. Chegou, curioso, acolhido. Roberto fecha o caderno e recua ofegante. A oficina inteira treme, com o estalo seco vindo do teto. Ele olha para cima. Por entre as vigas algo rasteja, sibilando rápido, como se o lugar estivesse vivo. De repente, ele ouve uma buzina longa, grave, antiga. Corre para fora. O caminhão que antes havia desaparecido agora está de volta, estacionado com o motor ligado. Dentro, através do vidro, ele vê o que parece ser um homem, mas a silhueta está imóvel, observando. Roberto se aproxima, mas quando chega perto, o vidro se estilhaça sozinho, com um estrondo, e ninguém está lá dentro. Em choque, ele nota algo estranho no painel do caminhão. Um bilhete amarelo, escrito à mão, com letras tremidas. Não tente sair pela estrada. Ele vê melhor no asfalto. Se quiser sobreviver, espere o dia não nascer. A madrugada parece não passar. Roberto decide se abrigar dentro da oficina até o sol nascer. Tranca a porta, empurra uma estante contra a entrada e se encosta num canto escuro, com o caderno de registros ainda nas mãos. Ele relê as datas, as páginas, os nomes dos desaparecidos. Pela primeira vez, percebe um padrão. Os desaparecimentos sempre ocorrem em dias específicos, intervalos regulares. Um ciclo, como se alguém ou algo obedecesse àquela rotina macabra. Puxa o celular do bolso, ainda sem sinal, mas com a câmera funcionando. Fotografa tudo, amplia, analisa. Num impulso, decide voltar aos banheiros, em busca de mais pistas. Com a lanterna do celular em mãos, vasculha a parte de trás do prédio, onde encontra uma porta metálica trancada com uma trava antiga. Usa uma chave inglesa da oficina para arrombar a fechadura. O que encontra ali dentro o deixa paralisado. É um quarto oculto, improvisado como arquivo, com estantes de ferro cheias de pastas, caixas e fitas VHS, mapas rabiscados, documentos da empresa que teoricamente administrava a parada, mas os papéis são antigos, datados dos anos 80. E o nome da empresa está rasurado em todos os registros. Roberto encontra um grande mapa da rodovia, marcado com alfinetes vermelhos ao longo da Rota 41, todos indicando pontos de desaparecimento. No centro do mapa, um único ponto em preto,
quilômetro 87. Na prateleira, ele encontra uma fita marcada com fita adesiva e as palavras Registro, 13 de março de 1998. Câmera de segurança. Ele procura desesperadamente por algum aparelho para assistir. No fundo da sala, encontra um televisor antigo, conectado a um videocassete, empoeirado, mas ainda funcionando. Insere a fita. A imagem é granulada, preto e branco. A câmera está fixa na entrada da parada. 2h46 da madrugada. Um caminhão chega. O motorista desce, vai até a loja. Logo depois, uma figura encapuzada surge ao fundo da imagem, vinda da escuridão da estrada. Ela para, observa, espera. Então a imagem começa a tremer, como se o próprio vídeo estivesse sendo afetado por uma presença invisível. A figura caminha até a entrada e simplesmente some da imagem. Roda a fita até o final e o motorista nunca é visto saindo. Roberto recua, com a respiração acelerada. Atrás dele, a porta do arquivo se fecha sozinha, com estrondo. Ele se vira, nada, mas há algo no chão, um envelope pardo. Não estava ali antes. Abre com as mãos trêmulas. Lá dentro há uma foto antiga, envelhecida pelo tempo. Um homem ao lado de um caminhão, modelo da década de 70. Atrás, a mesma parada de caminhões. No verso da foto, escrito à mão, ele sempre volta, ele nunca envelhece, e só leva os que enxergam demais. Roberto sai da sala e vê, à distância, luzes na estrada, faróis se aproximando. Um caminhão antigo, enferrujado, com o número 87 pintado em vermelho no para-choque. O caminhão passa pela entrada da parada e desaparece ao passar por ela, como se tivesse sido dissolvido no ar. Roberto retorna à oficina, atordoado pelo que viu. A imagem do caminhão antigo desaparecendo no ar não sai da sua mente. Ele sabe que não é loucura. Tem provas, tem registros, tem o padrão. Mas agora ele precisa sair dali. Corre até o seu caminhão, destrava a porta, tenta dar a partida. O motor não responde. Tenta de novo e nada. Olha no retrovisor. O reflexo mostra um homem parado ao longe, encostado num caminhão. Mas ao virar-se, ninguém. Apenas o posto vazio e o som distante da areia sendo arrastada pelo vento. Desesperado, Roberto pega sua mochila, guarda o diário, a foto, o caderno de registros e decide seguir pela rodovia a pé. Caminha por mais de 1 hora até ver, ao longe, os faróis de um veículo vindo em sua direção. Acena, grita, o caminhão diminui a velocidade e para ao seu lado. O motorista é um homem grisalho, com feições rígidas e olhos profundos, que quase não pisca. Usa um boné sujo e dirige um modelo antigo, o mesmo da foto. Tá perdido, rapaz? Roberto hesita, mas não tem escolha, sobe. O caminhão tem cheiro de ferrugem e gasolina antiga. No painel, uma corrente com um crucifixo enferrujado balança com o movimento. Roberto tenta puxar conversa, contar o que viu, mas o motorista só responde com frases secas. Tem coisas que é melhor não entendermos. A estrada cobra o que a gente leva dela. A certa altura, Roberto olha pela janela e vê a parada. De novo, o quilômetro 87. Mas como? Eles estavam indo embora. Não era isso que você queria? Pergunta o caminhoneiro com voz grave. Você não está indo embora, está voltando. Roberto sente a garganta secar. Olha em volta. O painel do caminhão agora marca 3 horas e 3 minutos. E o rádio, antes mudo, começa a emitir uma voz feminina sussurrando algo em latim. Ele se vira para o motorista e o banco está vazio. O caminhão continua seguindo sozinho. Roberto pula da cabine em movimento e rola pelos pedriscos do acostamento. Quando se levanta, está de volta à parada. Só que algo mudou. As luzes estão todas acesas. A lanchonete funciona. Caminhões estão estacionados, pessoas circulam, mas ninguém tem rosto. Sombras, apenas vultos humanos vivendo uma repetição sem fim. Roberto entra na loja de conveniência. Tudo está limpo, novo,
como se fosse outro tempo. Ele caminha até o balcão. Lá uma mulher sorri para ele. É a mesma da foto antiga, só que mais jovem. Ela entrega algo para ele, uma chave e um aviso. A porta que você abriu não pode mais ser fechada. Ele sabe que você viu. De repente, tudo congela. O som para, a luz pisca. Roberto olha ao redor. Agora está sozinho novamente. O ambiente voltou ao estado de abandono. Em sua mão ainda está a chave. Preso entre realidades, Roberto começa a entender. A parada é um ponto fora do tempo, um eco de algo antigo, um altar rodoviário para uma entidade que se alimenta de histórias interrompidas. O que acontece ali não é um acidente, é um ritual. O caminhoneiro não é um homem, é um arauto, um ceifador da estrada. Roberto corre para o galpão, destranca uma porta trancada com a chave. Lá dentro, uma parede cheia de fotos de desaparecidos, pregadas com alfinete. Ao centro, uma nova imagem sendo impressa sozinha, por uma impressora antiga, ainda ligada à tomada. É a foto dele. Ele tenta fugir, mas quando sai, o caminhão está parado em frente à parada. Portas abertas, o rádio ligado. A voz repete: quilômetro 87. Ele vai levar mais um. Roberto corre. Corre com tudo o que ainda tem de força, mas a estrada parece não ter fim. Por mais que se afaste, o caminhão permanece sempre à mesma distância, como se fosse a sua sombra, como se estivesse dentro dele. Ele tropeça, cai, levanta. Sinais começam a surgir à beira da rodovia. Placas enferrujadas com palavras que não existem. Marcas no asfalto que se movem. E ao longe, a parada de caminhões ressurge de novo. Mas dessa vez está em chamas. Ele se aproxima ofegante e vê figuras saindo do fogo. São as sombras, os desaparecidos. Mas agora seus rostos estão cobertos por um tipo de tecido, como se fossem véus, e seus corpos não tocam o chão. Eles murmuram em uníssono: Vocês viu demais, Roberto. E agora você pertence à estrada. Ele grita, tenta acionar o celular, mas a tela só mostra um número piscando, 87, repetidamente. O rádio do caminhão liga sozinho e a voz da mulher misteriosa volta. Alguns caminham até a fim da estrada, outros se tornam parte dela. Ele volta ao galpão desesperado. As fotos ainda estão lá, mas agora todas têm rostos. Rostos que ele viu no diário, rostos que reconhece. E uma última recém-colocada no centro do mural. Roberto, 3:03 da manhã, quilômetro 87. De repente todas as luzes se apagam. Roberto ouve passos, pesados, rítmicos. Ele se vira lentamente e o caminhoneiro está lá, mas agora não é mais humano. Seus olhos são faróis, sua pele como borracha derretida, seus braços formam correntes. Ele fala sem mover os lábios. Bem-vindo ao trajeto eterno. Roberto tenta correr, mas o chão se abre. Ele cai num abismo negro, repleto de sons de buzinas distantes. Vozes sussurrando seu nome e a trilha interminável de uma estrada feita de almas. Meses depois, um novo atendente assume a parada do quilômetro 87. A reforma foi feita. Tudo parece novo, mas no mural do fundo, entre fotos de motoristas e anúncios antigos, uma imagem chama atenção. Roberto, a mesma foto do galpão, agora com um novo detalhe. Atrás dele, o caminhão estacionado e no para-brisa, o reflexo de alguém no banco do motorista. Não é o caminhoneiro antigo, é Roberto. E na próxima parada, pode ser você.